Bom dia. Obrigado ao coral de música. Parabéns. Muito bonito esse Salmo 121. Que seja essa promessa de Deus de proteção para todos nós nesse dia. Passaram bem a noite, começaram bem o dia, todo mundo com saúde, ninguém com enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar, nem resfriado. Isso é bom, né? Alergias. A gente poder cantar tranquilo, todo mundo bem. É muito bom a gente se levantar, poder respirar, saber que uma nova oportunidade é nos dada para viver um novo dia. E que a gente possa escrever boas coisas na página da nossa vida nesse dia aqui. Deus deseja ser procurado por nós todos os dias. Alguns textos da Bíblia dizem que pela madrugada o Senhor gosta de ser procurado por nós. Deus me parece que gosta muito de falar conosco bem cedinho. Mas às vezes a gente vive numa sociedade tão estressante, tão corrida, e dormimos tão tarde às vezes, que a gente no outro dia quase nem lembra mesmo do que sonhou. Porque a nossa vida nesse século é muito corrida. Mas de alguma forma, procuremos de algum jeito administrar a nossa vida, que a gente possa buscar Deus pela manhãzinha. E 9 horas da manhã, como é o culto previsto aqui, parecia que era uma hora importante na cultura israelita. Diz que uma vez 2 apóstolos de Jesus, Pedro e João, foram a este horário no templo orar. Mesmo, por exemplo, a Bíblia diz várias vezes que pessoas procuravam a oração nesses horários das 9 horas da manhã. E por alguma razão a escola aqui tem esse costume nas semanas de oração, de a gente dedicar um tempinho à oração, ao estudo da Bíblia, ao cântico, essa comunhão em que a gente possa estar na presença de Deus. A mensagem do Senhor para essa manhã está no livro de Malaquias, no capítulo 2, verso 10. O profeta que procurou ser fiel à mensagem de Deus, Malaquias, como mensageiro de Jeová, veio resgatar os sonhos de Deus para o seu povo. O primeiro sonho foi restaurar o relacionamento com Deus. Quem tem Deus, tem tudo. Quem encontrou-se com Deus, encontrou-se com a vida. E Deus é um Pai misericordioso, justo, compreensivo. Nele está a vida, as suas palavras são de vida. Deus tem a possibilidade, como oleiro, de fazer novamente a nossa vida, como o oleiro pode refazer um novo vaso. Por isso que a mensagem final de Deus para aquela geração foi que o Senhor estava procurando de volta um relacionamento com o seu povo, que tinha perdido a sensibilidade espiritual, tinha perdido a noção dos valores corretos, da honra para com Deus, de valorizar a santidade desse relacionamento. Deus separou este planeta para também ser o seu planeta, separou cada ser humano para ser seus filhos, e a Bíblia nos adverte muitas vezes, nos fala de muitas histórias, cumprindo o plano da salvação para a gente. E no capítulo 2 do livro de Malaquias, nós encontramos, a partir do verso 10, um segundo sonho de Deus, que é restaurar o relacionamento pessoal e familiar. Todos nós aqui viemos de alguma família, alguns famílias maiores, outros menores. E Deus diz assim no verso 10, não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então vem uma pergunta importante de Deus. Primeiro, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Se a oração que Jesus deixou como um tipo de oração modelo, o Pai Nosso, está correta, e Jesus teve a capacidade de mudar o curso da história, mostrando a proximidade que Deus quer ter de nós como um Pai, aqui já no livro de Malaquias, o último das mensagens de Deus, depois de 400 anos que vem a encarnação de Jesus,
Veja que interessante, Malaquias retrata essa visão de Deus como Pai. Não temos todos nós o mesmo Pai, todos nós aqui somos filhos de Deus, todos nós viemos das mãos do Criador. Deus se preocupou em fazer cada um de nós a sua imagem e semelhança, embora perdida hoje pelo pecado, mas cada dia tendo a possibilidade de ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Como é importante a gente ter um Pai. E talvez alguns de vocês possam estar hoje sem a presença visível ou física do seu pai. Talvez alguns tenham o pai já falecido. Talvez outros que podem estar nos acompanhando não sabem quem é o seu pai. Mas de alguma maneira temos um pai em comum, que este é o que vale a pena, em certo sentido, temos o profundo respeito e a certeza de que ele existe, que é Deus. E como é bom a gente ter um pai. Conta-se a história de que um tempo atrás eu participei de um seminário para pais, fiz a leitura de um livro que me chamou muita atenção, uma história. A história era de William Havens. Charles Havens. Charles Havens foi um atleta dos Estados Unidos no começo do século XX, e o seu sonho era competir para a equipe americana de canoagem. E ele era muito esforçado atleta, deu o seu melhor, e ele estava escalado como principal atleta de canoagem, que eles chamam de Canadian Singles, é uma modalidade da canoagem, e ele tinha ganhado todos os campeonatos do seu tempo, mundial, nacional, e ele era o candidato número 1 para a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, em 1924. Mas exatamente no período que ele estava para ir para as Olimpíadas, representar o país, a sua esposa estava grávida, esperando um filho. E ele ficou numa dúvida muito difícil de decidir, se ele iria para a Olimpíada ou ficaria com a sua esposa para receber o filho. Eu faço uma pergunta para vocês, para os homens agora. O que você faria? A chance de você ganhar uma medalha de ouro, entrar para os anais da história, fazer parte dos times olímpicos mais famosos do mundo, ganhar uma medalha de ouro que era quase certa, ou ficar para receber o seu filho, o que você faria? Às vezes tem coisas que é difícil na vida a gente escolher. Bom, o Charles Havens, ele escolheu ficar com a esposa. E interessante que terminaram as Olimpíadas, o campeão da medalha de ouro era um amigo dele, que sempre perdia para ele. E o filho nasceu 4 dias depois que terminou as Olimpíadas. Bom, a história conta que passaram-se os anos, e na Olimpíada de 1952 ou 6, agora não me recordo bem, na Olimpíada de Helsinki, na Finlândia, ele recebe um telegrama do filho Frank Havens, que dizia assim: pai, estou retornando para casa com a medalha de ouro, que um dia você deveria ter ganho, mas o senhor esperou o meu nascimento. Muito obrigado. Tem coisas na vida que é impressionante. Eu fiquei maravilhado com essa história. Um homem que preferiu escolher esperar o seu filho nascer, negar-se a si mesmo, o direito de ter participado de uma competição tão importante aos olhos da humanidade. Mas Deus honrou aquele homem. Aquele filho cresceu, se desenvolveu como atleta e trouxe para o seu pai aquele sonho ser realizado. Uma vez eu estava assistindo um filme feito aqui no Brasil, chamado Rei Pelé. Pode ser que alguns conheçam esse filme. E quando Pelé estava em Bauru, no interior de São Paulo, ele estava acompanhando o pai dele, ouvindo a final do jogo do Brasil e Uruguai, em 1950. E ele não conseguia entender como seu pai chorava tanto, que o Brasil perdeu a Copa no Maracanã para o Uruguai. Então ele olha para o pai dele e diz assim: não se preocupe, pai, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. Pelé, acho que tinha em torno de 9, 10 anos, 8 anos praticamente depois, né, o Pelé com 17 anos estava ganhando uma Copa do Mundo para o seu pai. Há coisas interessantes na vida que a gente tem orgulho de poder fazer alguma coisa para o nosso pai. Eu li o livro do Barack Obama chamado Os Sonhos de Meu Pai. E o pai dele, que ele quase conheceu muito pouco,
tinha o sonho de ser primeiro-ministro no Quênia. Só que o pai dele preferiu correr atrás do sonho do que ser pai de Barack Obama. Quando era menino pequeno, deixou a mulher com o filho no Havaí e foi para Harvard, porque ele não podia levar os filhos, o filho e a mulher. Ele escolheu. E ele conta a história que quando o pai dele estava no Quênia, aconteceu um acidente, quando ele tinha, acho que de 18, 19 anos de idade, ele estava se preparando para ver o pai, quando o pai teve um acidente fatal e faleceu. E, na realidade, toda essa conquista que ele teve, no fundo da sua alma, é uma forma de tentar realizar o sonho do seu pai, de ser um homem público, famoso, político, fazer alguma diferença no mundo. Em certo sentido, você escolheu estar numa universidade porque tem sonhos de família, sonhos que estão no seu coração. Mas eu gostaria que você considerasse com carinho os sonhos de Deus para a sua vida. Por exemplo, os sonhos de Deus se mesclam muito com os mandamentos dele, com as orientações, com os conselhos de Deus. Quando Deus criou o homem, ele disse assim: não é bom que o homem fique só. Vou fazer uma companheira, uma adjutora para ele. Porque o sonho de Deus não era ver-nos sozinho. A solidão é estranha a Deus. Embora Jesus, no Getsemane, ele passou por essa solidão, no Calvário ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus sentiu o profundo impacto da solidão. E uma solidão muito mais profunda do que a nossa, porque ele estava correndo o risco de uma solidão eterna, de uma morte eterna, uma morte que nós não compreendemos ainda. Deus, como último apelo à nação de Israel, do seu tempo, 400 anos antes de Cristo, dizia: todos nós temos um Pai. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros? Lealdade não é uma coisa muito comum na nossa geração. A gente trata as pessoas de maneira muito descartável. Mesmo amizades, irmãos, a gente muitas vezes corre o risco de viver a vida usando as pessoas. Mesmo pessoas que fazem teologia, desculpe aqui a colocação, conheci colegas que passaram 4 anos no internato com a mesma namorada e no último ano abandonou a namorada. Usou a namorada 4 anos para lavar roupa, passar roupa e etc. É hilário até isso aí, mas é tão real, foi tão real isso, que chega às vezes Deus olhar para nós e cruzar os braços, 4 anos de teologia, mas não aprendeu a ser leal. Às vezes a gente luta tanto por uma nota e acha que o A é o mais importante. É maravilhoso, se todos puderem terminar com média, acho que ainda é isso, 4.0, não sei bem se permanece o mesmo sistema, mas que adianta? Tirará quando você falsifica os relatórios, quando você apenas copia os seus trabalhos. De que valor tem isso? A lealdade é um preço muito mais profundo e mais belo do que qualquer tipo de nota. Só que como a gente é medido por essas coisas que a gente gosta de ver, por medalhas, por prêmios, por colocações, a gente se esquece dos valores de Deus, dos sonhos de Deus, de nos construir homens e mulheres com integridade, com lealdade, com fidelidade, com verdadeiro interesse pelas pessoas. Deus está chamando a atenção para o seu povo, porque Deus ama. E a primeira parte do oráculo de Deus foi: eu vos amei, diz o Senhor. E Deus amou de tal forma que Ele nos ama até o fim. Deus nunca desiste de amar a gente, mesmo pelas escolhas erradas que eu venha a fazer na minha vida. Deus, como disse Paulo no capítulo 8 de Romanos, no final diz: nada pode nos separar do amor de Deus. E ele dá muitos exemplos. Nem as potestades do mal, nem nada nesse mundo pode separar você e eu do amor de Deus. E é por isso que Deus nos ama tanto, que Ele se sente completamente responsável pela nossa transformação. Por isso que Deus usa muitas vezes, a Bíblia até usa uma palavra estranha, eu amo e corrijo aqueles que, eu castigo e corrijo aqueles que eu amo. Parece uma coisa ruim a palavra castigo, mas no sentido de que Deus está moldando a nossa vida para o bem. E, complementando, diz assim: Judá tem sido desleal, verso 11. Abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho.
O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, 2 pontos. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? E o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Sabe, Deus está fazendo o povo ter uma reflexão sobre a vida, o valor do relacionamento humano. E aqui em específico, entre homens e mulheres. Casamento, noivado, casamento, relacionamento. Muitas vezes nós cobrimos o altar de Deus, nosso culto pessoal, com lágrimas, cultos da igreja, com emoções, com estudos profundos, com muitas coisas, mas saímos das portas do templo e continuamos uma vida agressiva, infiel, desleal, indiferente, descompromissados. Deus nos chama a atenção para todos vocês que são construtores de vidas. Aqui tem pessoas da engenharia civil que vão construir sonhos das pessoas, o sonho de uma casa própria, de um apartamento, de um negócio próprio. Que tem advogados que vão lidar com muitas situações difíceis, separações, processos judiciais. Alguns de vocês serão juízes, promotores, outros serão educadores, vão formar crianças, valores para a vida, visão do mundo. Alguns de vocês são pastores, outros são músicos, que vão tentar ajudar as pessoas a entender a vida com mais beleza, com mais arte. Em outras palavras, Deus chamou essa geração para ser construtores de vidas, de relacionamentos, mas vale a pena fazer isso sob a direção de Deus, segundo os critérios de Deus, segundo os valores de Deus, honrando os mesmos valores que o nosso Pai deseja edificar no nosso coração. E diz mais, porque somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Deus não se preocupa somente com a gente aqui sentado. Deus olha também aqueles que virão após nós, a nossa geração. Aquilo que nós fazemos não tem implicações apenas para nós, tem também implicações para os nossos descendentes. Quando nós queremos ter filhos, bons hábitos começam quando a gente é solteiro ainda. Quando a gente quer ter uma família, atitudes positivas começam quando a gente está orando a Deus para encontrar alguém. É lógico que, num plano de Deus, tudo é possível ter mudança. Mesmo se você hoje é pai, tem filhos e já errou muito, como eu já errei, já foi impaciente, não teve tempo para os filhos, ainda há tempo de nós nos humilharmos diante de Deus e buscarmos uma mudança de vida. Porque Deus está levantando uma geração piedosa. Ele diz aqui, portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais desleais. O texto em si, já bem objetivo e claro para nós. Vamos pedir a força de Deus para sermos leais uns aos outros. Não é porque você é cristão que você está imune às mesmas tentações que acontecem numa sociedade que não tem os mesmos valores de Deus. Todos nós somos afligidos por tentações e dificuldades que fazem com que o casamento, principalmente, seja abalado e desestruturado. Vivo num país onde as pessoas casadas, homens e mulheres, buscam divorciar-se. E pessoas do mesmo sexo buscam a todo custo aprovação para se casar. Um mundo estranho. Um mundo que não sabe muitas vezes o que quer. Um mundo que luta pelos direitos da mulher, e quando a mulher conquista os seus direitos, ela tem que trabalhar fora e trabalhar em casa. Um mundo que cria muitos programas humorísticos em que a pessoa do homem é totalmente desvalorizada. Depois se espera que o homem seja um homem íntegro, leal, tenha iniciativa,
mantém a sua família, quando os valores colocados na imprensa são valores que desmontam todo e qualquer critério de um bom valor de um homem. Mas graças a Deus que você tem a oportunidade de ter a Bíblia que foi conquistada com muito sangue e suor, que chegou nas nossas mãos, e que se você com carinho começar a estudar e pedir as promessas de Deus, os valores de Deus, os ensinos do Senhor, Deus fará de você um grande homem, uma grande mulher, com entendimento. Independente do que o mundo vai conduzindo, os seus valores e suas escolhas, podemos sim ser leais uns aos outros, podemos sim não escolher o divórcio como uma opção para a nossa vida, mas isso está no coração de vocês. Cada um precisa fazer a sua escolha, cada um precisa aprender a pedir a Deus sabedoria. Muitas vezes você passa por uma escola como essa por 4 anos e tem conflitos emocionais, conflitos espirituais, conflitos psicológicos, e não busca tratamento, não busca ajuda. Lidei com muitos casos de pessoas que passaram por nossos colégios, que fizeram faculdade, que tinham tudo para ser pessoas iluminadas, pessoas brilhantes, mas deixaram de cuidar de algumas áreas da sua vida. Uma área bem simples, muito importante. Não sei se aqui existe grupos de apoio, se existem muitas palestras no assunto, mas se não tem, deveria ter mais de instrução, principalmente na área da sexualidade. Há pessoas que passaram por instituições cristãs o tempo inteiro, se casam sonhando com uma vida, e o que acontece muitas vezes é que não vivem bem uma vida, não vivem-se bem com a sua sexualidade, fazem coisas absurdas. Hoje estamos vivendo num mundo em que o acesso à imoralidade ele é muito grande, e quando você casa com tantos sonhos ideais, achando que você nunca vai ter acesso a isso. Há um pastor nosso que fez um doutorado na Andrews, e sua pesquisa foi em cima da sexualidade dos pastores, e na sua pesquisa ele entrevistou vários grupos de pastores. E no grupo de língua portuguesa, quando ele aplicou essa pesquisa, éramos em torno de uns 25 pastores. Tinha uma pergunta que dizia assim: você acha que, mais ou menos assim a pergunta, você acha que você é uma pessoa vulnerável a cair em uma situação de adultério? Desses 25 pastores, 23 pastores disseram que eles eram imunes, que eles estavam tranquilos, que eles não tinham problema com esse assunto. E é interessante que passaram-se vários anos, e quando a gente olhou para o nosso grupo, a gente viu vários casos de colegas que abandonaram o trabalho pastoral, porque caíram em adultério, porque se achavam que eram imunes. Nenhum ser humano é imune contra as tentações desse mundo. Todos nós somos vulneráveis. O que nós precisamos aprender é estar conectados com Cristo e entender como funciona a gente, e saber onde nós somos nossas fraquezas e buscar a ajuda de Deus, e também, se for necessário, a ajuda de segmentos que Deus providenciou para a gente poder ser uma pessoa íntegra e leal. Não subestime a sua capacidade, no sentido de que você pode vencer tudo. Não é porque você estuda numa instituição cristã que você está imune a acessar coisas imorais, a falar coisas imorais, a viver uma vida dupla. Esse tem sido talvez a grande tragédia dos cristãos, de que aparentemente vive uma vida santa, mas interiormente e secretamente vive um outro tipo de vida, e essa luta tem levado muita gente a doenças mentais, tem levado pessoas a entrar em desequilíbrio, a não estar bem consigo mesmas. Mas o nosso Pai Celestial ama você. Ele não vem aqui apenas para mostrar que existem esses problemas, mas ele vem para mostrar que existe um caminho, uma solução para você. Eu acredito que... Quantos de vocês aqui são casados? Levanta as mãos. Bastante gente. Quem é solteiro aqui? Também tem bastante. Quem daqui planeja casar esse ano? Alguns. Aleluia. Certo? Corajosas. Agora não vou perguntar, mas não levanta a mão. Quem é feliz como casado? E quem está infeliz no casamento? Não levante a mão. Não se comprometa. Só você e Deus. Há solução.
Eu não sei como é a sua história de casamento, mas eu sempre gosto de lembrar a história que Deus me deu de casamento. Eu sentei nos bancos dessa escola, embora em São Paulo, como qualquer um de vocês. Também tinha sonhos, namorei, tinha um sonho de me casar logo que eu terminasse a formatura, e trabalhei para isso, mas não foi realizado. E esse sonho me tornou-se um pesadelo. Fiquei profundamente desapontado, e talvez uma grande razão pela qual eu fui para os Estados Unidos, se eu pudesse dizer assim, hoje, avaliando toda a minha vida, talvez foi porque eu não havia me encontrado emocionalmente. E talvez uma das coisas difíceis que eu tive que aprender na vida é lidar com o não. É muito difícil você levar um fora de uma pessoa e aceitar isso com dignidade, sem baixarias, sem confusão, sem ameaças, sem torturas. Há pessoas que não aceitam não e começam a infernizar a vida do outro, como se não pudesse ver com o outro. Tem gente que se ameaça: se eu não ficar com você, eu vou morrer. Então morra, irmão. A vida não é isso. Como? Deus não criou a gente para essa dependência. Aí quando casa, a primeira coisa que é separar do outro. Espera aí, antes não ia morrer se não vivesse com o outro. Agora, umas incoerências que a gente começa a analisar na nossa vida, assim, decisões apenas baseadas no coração, não pensa em nada. Deus muitas vezes não quer isso para a gente, Deus quer educar a gente. E quando eu fui trabalhar, fui para os Estados Unidos e passei muito tempo solteiro. E namorei outras pessoas e não me encontrava. E isso começou a me preocupar, porque eu sei que fui feito para ter uma companheira, mas ao mesmo tempo eu não queria mais estar na vida dos outros de passagem, porque isso também é pecado. A forma como a gente pode fazer isso pode ser um grande erro, porque nós estamos colocando nossas palavras, o nosso jeito na vida da outra pessoa. Estamos enfatizando certas verdades que depois nós não vamos cumprir essas verdades. Embora nós precisamos conhecer as pessoas, nós não podemos simplesmente namorar cegamente e casar. Deus deu sabedoria para a gente fazer, mas muitas vezes nós podemos correr o risco de estar usando as pessoas, e nós achamos que estamos certos, quando nós não estamos. Eu lembro que um dia eu cheguei ao fundo do poço no sentido emocional de que eu não sabia mais escolher ninguém. Eu sempre achei que eu podia escolher alguém, que eu podia ir atrás, podia conquistar uma pessoa, enfim. Mas no ano de 1997, eu recebi uma graça muito grande do Senhor. Fui ordenado ao ministério solteiro. Ó, glória! Mas eu achei isso uma honra muito grande, uma graça de Deus muito especial para a minha vida. E isso me levou cada vez mais a honrar o Senhor. O que poderei fazer eu a um Deus que acredita tanto em mim, quando eu mesmo não sou merecedor de tal coisa? E no dia 15 de outubro de 1997, eu fui ao meu quarto e me entreguei ao Senhor, orando a Ele sobre esse assunto de casamento. Eu sempre tive dificuldade de entregar esse assunto a Deus, porque no período que eu estudei, eu vi algumas histórias de internato, que elas me causavam um certo pavor, tipo, o teologano orou no quarto, que a primeira moça que sentar na mesa com a bandeja vai casar para ser missionário. Essas histórias não conseguiam entrar no meu coração. Falei, não será eu missionário. Eu não consigo comprar esses negócios assim. A primeira pessoa que eu olhar, e eu lembro que lá morava o pastor Moisés Nigre, que fez um tipo de oração assim, e ele se casou mais ou menos baseado numa história semelhante. Eu falei, pastor, foi muito corajoso, porque eu não tenho esse dom para fazer esse tipo de oração e essa escolha assim. E eu disse a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Pai, mas eu sempre tive dificuldade com o seu gosto. Talvez o seu gosto não bate com o meu. Mas hoje eu me entrego a Ti, Senhor, porque eu acredito que eu não tenho sido honesto contigo. Eu tenho andado na sua frente nesse assunto. Eu gostaria que o Senhor me perdoasse, que o Senhor me ajudasse. E que, se for da Tua vontade, que o Senhor me
possa me conceder uma companheira que eu realmente venha amar, que ela venha abrir o meu coração, plantar essa semente, ou sei lá, o termo que você queira usar, fluir do meu coração esse amor profundo que o Senhor só tem para nos oferecer, e que eu possa sempre ser leal e fiel a essa pessoa e amá-la de todo o meu coração. E eu fiz um adendo, e se possível, dentro de 1 ano, Senhor. E é interessante que Deus, Ele é muito carinhoso com a gente. E passado algumas semanas, no meu coração surgiu a minha esposa, Ruth. Ruth tinha sido minha aluna na 7ª série na escola, no Colégio Adventista em Bauru. Eu me formei e fui para Bauru, fui pastor da escola. Mas quando aconteceu de ser pastor, eu não tinha nada a ver em namorar uma aluna. Então, entende bem isso. Mas eu tinha uma admiração muito grande por ela ser uma aluna excelente, uma pessoa participativa, uma pessoa que, enfim, uma família muito linda. Gostei muito de fazer amizade com aqueles estudantes, com aqueles alunos. O período de 2 anos nessa cidade foi uma bênção na minha vida. Deus confirmou muitas coisas no meu ministério. Sempre guardei lembranças. E, Senhor, mas eu pensei, mas eu nunca mais tive contato com essa pessoa. Como é que o Senhor coloca isso no meu interior? E naquele final de ano eu vim ao Brasil, tinha alguns projetos que fazer com a minha família, e no mês de janeiro de 98 fui fazer uma visita à cidade de Bauru, porque eu também tenho alguns parentes ali, e fui rever alguns amigos, e quando eu estou subindo a escada da igreja central, está conversando uma prima minha e uma tia da Ruth. E a gente começou a conversar e perguntei sobre alguns alunos, ex-alunos, né? E a tia dela disse assim, olha, a Ruth Neia terminou a faculdade e agora foi com família para o Mato Grosso, vai abrir um consultório de odontologia lá, só que ela está sem namorado. Eu achei interessante essa conclusão, porque eu não disse isso nada para ninguém, eu simplesmente estava comigo, com o Senhor. Eu sei que voltei para os Estados Unidos e comecei a falar com Deus, qual a iniciativa que eu tenho que tomar aqui? Bom, criei coragem e consegui localizá-la por telefone. E desde a primeira ligação, parece que havia uma liga, uma química, algo assim, que Deus estava conduzindo a gente. E começamos a conversar bastante, projetos, ideias, rever algumas coisas do tempo, que a gente ficou muito tempo longe. Enfim, quando aconteceu de que no dia 8 de abril, num culto de oração, ao voltar da minha igreja, eu orei naquele culto que Deus, se fosse da vontade dEle, que eu iria pedi-lo em namoro, mesmo à distância, mesmo por telefone. Eu ia viver pela fé. E eu fiz isso. Conversamos mais de 1 hora e começamos a namorar por telefone. Eu sonhava em poder vê-la pessoalmente. Foi quando, naquele ano, o professor Valdeci Lima, ele fez uma semana de oração na nossa igreja. E naquele período, um amigo nosso que tem uma empresa de exportação lá, ofereceu-me para vir no final do mês de maio ao Brasil, e poderia vê-la, e poderia trazer algumas mercadorias para ele. E eu pensei, tudo bem. Mas quando eu fui conversar com ele a respeito de que tipo de mercadoria era para trazer, eu disse assim, olha, infelizmente eu não vou poder ir, porque eu não posso ser conivente com algumas coisas que você tem que trazer para cá. Eu prefiro não ir, e quando eu tiver dinheiro, eu vou. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu recebi uma carta da minha associação. E nessa carta foi algo assim impressionante. Porque a direção financeira da minha associação disse assim, nessa carta, nós cometemos um erro no seu salário do ano passado, que você era para trabalhar tempo integral e receber como tempo integral. Só que nós pagamos você como temporário. Então, no final desse mês de maio, você vai receber todos os valores do ano passado, retroativos, porque você era para estar recebendo salário completo. E naquele mês de maio de 98, Deus me abençoou. Pude ir ao Brasil, ficamos noivos, depois de 10 dias voltei para os Estados Unidos, e tínhamos marcado o nosso casamento para dezembro. Não daquele ano, do ano. Para não assustar muito a família. Mas aí, o plano era, você vai em agosto para conhecer onde a gente mora, conhecer a igreja e tal, e você volta, e a gente vai para o Brasil em dezembro, eu vou e a gente se casa.
Nunca disse para ela que eu tinha orado, não tinha nada disso, nada dessas coisas. Isso era um segredo entre Deus e eu. E é interessante que, passado algumas semanas, ao conversar com o pai dela, ela trocando ideias com a mãe, o pai disse: olha, você não vai para lá em agosto, não. Você só vai para lá casada. Então é o seguinte, conversa com ele, vem para cá, casam, aí você vai. E aí marcamos nosso casamento dia 6 de setembro de 98. E a gente foi para lá depois casados. Estamos quase 14 anos juntos, pela graça de Deus. Porque um dia Deus me ensinou a ser leal. Eu fiz muitos erros, mas Deus me ajudou a entender, a se arrepender, a mudar de vida, a confiar nele. Eu não sei qual é a sua vida, querido jovem que está aqui, mesmo alguns professores, mas o nosso Deus nos convida para, nessa geração, a gente reavaliar nossa vida, nossas escolhas, e nós sermos leais ao cônjuge que Deus colocou na nossa vida. Aqui é o lugar mais certo, em certo sentido, de você encontrar alguém, se assim dá vontade de Deus, se você é solteiro. Também é um lugar ideal para a gente ser tratado. Se você veio de um lar disfuncional, cheio de traumas, dificuldades, rejeições, ausência completa de amor com você, hábitos, vícios errados, busque ajuda, antes que isso venha destruir a sua vida. Não deixe coisas importantes interior afetar e destruir os teus relacionamentos com as pessoas. Aqui nessa igreja tem psicólogos, tem pastores consagrados, tem homens de oração, pessoas que podem te ajudar. Não deixe de buscar ajuda. Não viva um mundo solitário, achando que você vai enfrentar o mundo de peito aberto e nunca vai ter problemas. Se você enfrenta algum problema, eu não posso descrever todos os problemas, nem tem tempo para fazer isso aqui, mas eu deixo uma chamada para você. Se você precisa de ajuda, busque ajuda em Deus, e busque ajuda em pessoas qualificadas desse lugar, para ajudar você a ser um homem e uma mulher plenos, cheios do Espírito, feliz no seu relacionamento, saber lidar. Que o primeiro segredo que Deus queria dar é: aprenda a lidar bem com você. Você nas minhas mãos como um vaso consertado, você vai ter a facilidade para conviver com outras pessoas. Se você gostaria nessa manhã de orar pelo seu casamento, orar para que Deus te dê alguém, eu gostaria que você pudesse cantar conosco esse hino, o hino oficial dessa semana, Um Milagre Eu Sou, porque o nosso Pai que nos criou está ansioso para cuidar de você em todas as áreas da sua vida. E ao você declarar essas palavras, declare com fé, porque você é um milagre de Deus.